Caros alunos, vamos dar início à nossa aula de hoje com um conteúdo que está lá no livro didático, página 48. Muito bem, se preparem, abram o livro didático, Matemática 1, página 48. Então, o conteúdo é este aqui, a noção de função por meio de conjuntos. A gente já viu conjuntos, não é? Agora, o que seria uma função? O que é que vocês entendem por função? Que conteúdo é esse? Então, vamos dar um pulo lá na página 49 e tem uma definição e notação de função, uma breve definição. Vamos lá. Dados dois conjuntos não vazios A e B, uma função de A e B é uma regra que indica como associar cada elemento x pertencente a A um único elemento y pertencente a B. Ou seja, você tem dois conjuntos e você vai associar os elementos de um com os elementos de outro através de uma regra qualquer. E a notação é a seguinte: toda vez que você vê estes símbolozinhos aqui, F, dois pontos A, setinha B, ou A, setinha, o F aqui, o B, A, setinha B com F em cima, lê-se F é uma função de A em B. A função F transforma os elementos x de A em elementos y de B. Alguns elementos do conjunto A que a gente representa por x, nós temos alguns elementos no conjunto B que a gente representa por y, e uma regra que vai associar, vai ligar cada elemento de A em elementos de B, ou seja, F de A em B ou F de x em y. Então, voltando lá para a página 48, nós temos 4 exemplos que a gente vai entender melhor essa definição. Então, vamos lá. O exemplo A. Observe os conjuntos A e B relacionados da seguinte forma. Em A estão alguns números inteiros e em B outros. Aqui ele está dando uma regra. Cada elemento de A está associado ele quer que você associe ao triplo em B. Então, você vai pegar cada elemento do conjunto A e verificar se o triplo dele está em B. Ou seja, o menos 2. Quem é o triplo do menos 2? É menos 6. O menos 6 está em B? Sim. Então, você vai ligar uma flecha do menos 2 do conjunto A para o menos 6 do conjunto B. Próximo elemento é o menos 1. Quem é o triplo do menos 1? Ou seja, menos 1 vezes 3 dá menos 3. Ele está no conjunto B? Sim. Então, você liga uma flecha do menos 1 de A para o menos 3 em B. O zero do conjunto A. Quem é o triplo do zero? Ou seja, 0 vezes 3 é 0. Ele existe lá no conjunto B? No conjunto B, sim. Então, pegamos uma flecha, ligamos o zero do conjunto A com o zero do conjunto B. Quem é o próximo elemento? O 1 do conjunto A. O triplo dele está no conjunto B. Quem é o triplo do 1? 1 vezes 3 é 3, então ele está no conjunto B. Então você liga uma flecha do 1 do conjunto A para o 3 do conjunto B. E o 2, que é o último elemento do conjunto A. Quem é o triplo de 2? Ou seja, 2 vezes 3 é 6. Ele está no conjunto B? Sim. Então liga uma flecha do 2 do conjunto A para o 6 do conjunto B. Então aqui nessa tabela estão apenas os elementos de A relacionados com seus respectivos elementos lá em B. Ou seja, observe que o menos 8, o menos 4 e o 7 ficaram de fora do conjunto B, por isso que eles não estão nessa tabela, porque não satisfizeram essa condição. Agora, eu pergunto, isso aqui é uma função de A em B ou não? De acordo com a definição, a função é uma regra que transforma os elementos de A, de x que estão no conjunto A em elementos de y que estão no conjunto B. E isso foi feito, tá? Então, mas para que seja uma função, a gente tem que observar esses dois critérios aqui, tá? Só será função se esses dois critérios forem satisfeitos simultaneamente, tá? Dentro do conjunto A de fora da relação. Todos estão relacionados, daqui as flechas simbolizando a relação com os elementos do conjunto B. Então, o primeiro critério foi satisfeito. O segundo, a cada elemento de A corresponde um único elemento de B.
Ou seja, este segundo critério está dizendo que a cada elemento de A só pode estar relacionado com um único elemento do conjunto B. Ou seja, eu não posso partir duas flechas de nenhum elemento do conjunto A, partir duas flechas para elementos de B. Eu não posso relacionar nenhum elemento do conjunto A com dois ou mais elementos do conjunto B, apenas um. Então, aqui também o segundo critério está satisfeito, porque do menos 2 só parte uma flecha, só está relacionado com o menos 6, o menos 1 com o menos 3, o 0 com o 0, o 1 com o 3 e o 2 com o 6. Então, os dois critérios foram satisfeitos simultaneamente, então podemos dizer que neste caso temos uma função de A em B expressa pela fórmula y igual a 3x. Exemplo B. Dados A 0 e 4 e B 2, 3, 5. Relacionamos A e B da seguinte forma. Cada elemento de A é menor que um elemento de B. Ou seja, a regra aqui é esta. Se ela será uma função ou não, não sei. Mas vamos satisfazer essa condição aqui. Então, você vai pegar cada elemento do conjunto A e satisfazer essa condição. Se ele for menor do que o que está no conjunto B, você liga uma flecha. Se não for, você não liga a flecha. Então, 0 é menor do que 2, então você liga uma flecha simbolizando a relação entre esses dois elementos, que ela foi satisfeita aqui. O 0 é menor do que o 3, também você liga uma flecha. O 0 é menor que o 5, então você liga uma flecha simbolizando a relação do 0 com esses elementos. O 4 é menor do que o 2, não, então não posso relacionar esses dois elementos. O 4 é menor do que o 3, não. O 4 é menor do que o 5, então eu ligo uma flecha do 4 de A com 5 em B. Então, isso aqui é uma função? Não sei. Nós teremos que analisar esses dois critérios que a gente falou anteriormente, porque eles terão que ser satisfeitos simultaneamente. Primeiro critério, todos os elementos de A têm correspondente em B? Tem todos, o 0 tem e o 4 tem, não ficou nenhum elemento do conjunto A de fora, então o primeiro critério está satisfeito. Segundo critério, a cada elemento de A corresponde um único elemento de B, ou seja, este critério não foi satisfeito por causa do elemento 0. Ele é menor do que esses três elementos, então teve que partir três flechas do 0, uma para o 2, uma para o 3 e uma para o 5. Isso não pode acontecer, porque para que seja uma função, o elemento tem que estar relacionado apenas com um único elemento lá do conjunto B, ou seja, o elemento 0 do conjunto A e o 4 também, cada um deles, tem que estar relacionado apenas com um elemento do conjunto B. O 4 está satisfazendo, mas o 0 não. Então, aqui, neste caso, não satisfez a segunda condição. Então, concluímos que, neste caso, não temos uma função de A e B, pois o elemento 0 de A corresponde a três elementos de B. 2, 3, 5, pois o 0 é menor do que todos eles. Então, aqui já começou a esclarecer mais a definição de função, né? Vamos agora ver o exemplo C. Dados A, menos 4, 0, menos 4, menos 2, 0, 2 e B, 0, 2, 4, 6 e 8. Associamos os elementos de A aos elementos de igual valor em B. Ou seja, essa é a regra que nós temos que seguir para estabelecer as relações entre os elementos de A e os elementos do conjunto B. Então, o menos 4. Tem um menos 4 no conjunto B, tem que ser os elementos de igual valor. Então, não tem, não liga a flecha. Menos 2. Tem um menos 2 no conjunto B, porque tem que satisfazer a condição. Elementos de igual valor, menos 2, tem que ter um menos 2 no B. Se não tem, não liga a flecha. O 0 tem, liga a flecha do 0 de A para o 0 de B. O 2 tem, liga a flecha do 2 de A para o 2 de B. O 4 tem, liga a flecha do 4 de A para o 4 de B. Ficou o 6 e o 8 de fora no B. Então, pronto. Está satisfeita a condição. Agora, vamos ver se esta relação é uma função ou não.